Bom dia, pessoal. Nós fazemos parte do grupo 10. Nós iremos abordar um pouco agora sobre a NR19, a qual trata-se de explosivos. Nosso grupo é composto por eu, Adjailton, por Ana Luísa, Emily Aldrin, Carolina Nogueira e Maria Victoria Tirelli, e nós somos ministrados pela professora doutora Silvanete Silva. Os tópicos que eu irei abordar agora será sobre o objetivo da CNR, seu campo de aplicação, disposições gerais, fabricação, armazenamento e seu transporte. Bem, publicada em 8 de junho de 1978 e com sua última atualização em 20 de dezembro de 2022, a SNR tem como objetivo promover condições de segurança, saúde dos trabalhadores na execução de fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos. Sobre a sua aplicação. Aplica-se a atividades relacionadas à fabricação, manuseio, armazenamento e transporte de explosivos, como citei anteriormente. Para fins dessa norma, é considerável que explosivo, quando acionado, ele sofre decomposição rápida, com grande liberação de calor e desenvolvimento súbito de pressão. O pessoal de química sabe muito bem disso. As atividades como a fabricação, manuseio, por exemplo, elas devem ser realizadas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro. Bom, seguindo sobre a fabricação de explosivos, os locais de fabricação eles devem ser mantidos em estado de conservação, eles devem estar presentes em locais totalmente arejados, eles têm que possuir paredes e tetos de materiais incombustíveis, tem que possuir equipamentos aterrados, sistemas de combate a incêndios e eles têm que estar livres de materiais inflamáveis. Ou seja, todos esses cuidados eram para que a fabricação de explosivos ela seja feita cuidadosamente, com segurança. Bom, seguindo sobre a fabricação de explosivos, os locais de fabricação eles devem ser mantidos em locais de estado de conservação. Os locais eles têm que estar adequadamente arejados, eles têm que possuir paredes e tetos de materiais incombustíveis, tem que possuir também equipamentos aterrados, sistemas de combate a incêndios e livres de materiais inflamáveis. Ou seja, todos esses cuidados eles devem estar presentes na fabricação de explosivo para manter a saúde e a integridade da pessoa que vai executar essa fabricação. A respeito do armazenamento de explosivos, eles devem seguir os seguintes requisitos. Eles têm que estar presentes em lugares incombustíveis, ou seja, que não tenham combustíveis, em terreno firme e seco, tem que ser um local totalmente ventilado e obter sinalização externa adequada para que qualquer pessoa não se aproxime daquela localização. Para finalizar a minha fala sobre o transporte de explosivos, eles devem obedecer às seguintes normas. Os explosivos eles devem estar devidamente embalados, eles têm que ter o controle de embarque e desembarque, devem ser verificados pelas pessoas responsáveis pela sua fabricação, eles devem obter sinalizações, essas sinalizações elas devem ser fixadas nas suas embalagens, eles têm que conter separação, nunca colocar junto materiais, principalmente combustíveis, perto desses explosivos. Eles têm que estar devidamente protegidos, têm que ser levados com cuidado e, ao final, chegaremos na sua descarga, que terá o produto. Olá, pessoal, me chamo Ana Luísa e irei dar continuidade nos assuntos da NR19. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tópicos de instalações e programas de gerenciamento de riscos, PGR-10. Vamos lá. As instalações, elas são físicas, as instalações físicas dos estabelecimentos devem obedecer ao disposto na norma regulamentadora número 8, NR8. As cercas em torno dos estabelecimentos devem possuir, no mínimo, os seguintes requisitos: aterração, sinalização,
e 2,20 metros de delimitação em torno dessas cercas. Todas as vias de transporte dos materiais no interior do estabelecimento também devem conter 1,20 m a desobstrução e também a sinalização. Faixas de terreno livre, vegetação rasteira. Os ambientes internos dos pavilhões de trabalho devem ter conforto térmico, iluminação e também iluminação específica para cada área. A gente tem na entrada dos pavilhões de trabalho, a gente tem que ter a identificação, permissão, nome completo de cada um e quantidade máxima de pessoas. A gente precisa ter esse controle na entrada desses pavilhões. Por isso tem que ter todo essa sequência de identificação, permissão, nome completo, quantidade máxima. A partir daí, os pavilhões de trabalho no setor de explosivos devem ser dotados de pisos, junções, antiestáticos e também superfícies. O pavilhão de manipulação de pólvora branca e similares devem ser dotados de impermeáveis, tetos laváveis, bancadas lisas, lâminas de água e coxos de alvenaria. Toda a água deve ser substituída periodicamente por meio de filtragem adequada, com sistemas de limpeza do filtro, conforme o projeto elaborado por profissionais legalmente habilitados. As instalações elétricas, além disso, tem que ter as instalações elétricas. Todos os projetos de instalações, reformas ou mudança da organização após autoridade pelo Exército. A gente agora vai para o tópico 5, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos PGR-10. O PGR das organizações deve complementar, além do disposto na norma regulamentadora número 1. O PGR deve ser elaborado e implementado, obviamente. O PGR deve conter a indicação dos seguintes elementos, como papel, nomes, responsáveis e justificativas. Devem ser anexados ao PGR os seguintes documentos, como relatórios, monitoração e estatística. Os documentos integrantes do PGR devem também conter data de elaboração, a assinatura dos responsáveis. O inventário dos riscos deve ser assinados conjuntamente por profissionais qualificados em segurança no trabalho e pelos responsáveis técnicos da sua organização. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e a gente vai assinar, né? Obviamente que não. Tem que ter as pessoas certas, como o profissional de segurança do trabalho e o responsável pela técnica de organização. Com isso, as organizações devem manter à disposição dos órgãos de fiscalização um unitário de todos os produtos por ela utilizados ao fabricado. Nome do produto, categoria do produto, composições químicas, local de armazenamento, os processos, óbvio, e classificação das substâncias. Então, os órgãos de fiscalização têm que estar sempre ligados nessas 6 etapas, nesses 6 controles que eles devem ter. Outros procedimentos ou planos específicos são o plano de emergência, o plano de manutenção e os procedimentos operacionais. O plano de emergência e combate a incêndios e explosões, além de previsto na NR1, deve conter informações, medidas de prevenção e ações sobre o plano de emergência. Meu nome é Emily Aldrin e eu irei abordar o assunto Ações do Plano de Emergência e Combate a Incêndio e Explosão.
De acordo com a legislação atual, as empresas devem implantar um plano de emergência e combate a incêndio e explosão segundo um cronograma detalhado, que inclui treinamentos teóricos e práticos, além de simulações e revisões anuais com a participação da CIPA e de todos os trabalhadores. Uma cópia desse plano deve ser enviada à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros local. Os trabalhadores responsáveis pela ronda devem ter conhecimento do plano e ter acesso a todos os materiais e mecanismos necessários para acioná-lo em caso de emergência. Irei abordar um pouco sobre a CIPA. Ela é uma comissão composta por representantes dos empregados e do empregador, que tem por objetivo prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, além de combater o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. É regida pela norma regulamentadora número 5 da NR5. De acordo com as normas regulamentadoras da CIPA, deve realizar inspeções mensais em todos os postos de trabalho, visando identificar riscos à saúde e segurança dos trabalhadores. Os relatórios das inspeções devem ser registrados em documentos próprios e submetidos à ciência do empregador, estando disponíveis para a inspeção do trabalho. Empresas desobrigadas a manter a CIPA devem indicar comissão para realizar as inspeções, com pelo menos um trabalhador do setor de produção e o responsável técnico. O treinamento anual da CIPA ou do trabalhador nomeado deve incluir a prevenção de acidentes com explosivos. Irei abordar a parte de responsabilidade técnica. Estabelece obrigatoriamente de todas as organizações terem um responsável técnico legalmente habilitado para zelar pela qualidade e segurança dos produtos fabricados, incluindo a segurança e a saúde dos trabalhadores. Essa responsabilidade técnica abrange as operações de produção, desenvolvimento de novos produtos, estocagem, embalagem, rotulagem e transporte interno, além do controle de qualidade. O responsável técnico deve ter um horário de trabalho estabelecido em seu contrato e esse cumprimento deve ser registrado. Seu nome deve constar em todos os rótulos e anúncios. Irei abordar agora a parte local de trabalho. De acordo com a NR19, a organização deve manter seus locais de trabalho organizados e limpos. Irei abordar um pouco sobre o transporte interno. Os trabalhadores responsáveis pelo transporte interno devem conhecer os riscos e receber treinamento sobre levantamento e transporte manual de peso. Proteção individual, muito importante. A NR19 estabelece normas de segurança para a manipulação de explosivos, incluindo proteção individual para os trabalhadores. Todos os trabalhadores devem utilizar vestimenta completa em algodão ou tecido antiestático similar, fornecidos gratuitamente pelo empregador, e a manutenção e a reposição das vestimentas devem ser realizadas pela organização. As vestimentas dos trabalhadores que manipulam pólvora negra, pólvora branca e cores que devem ser lavadas semanalmente pela organização. Além disso, os trabalhadores devem portar calçados adequados ao trabalho, incluindo calçados com solados antiestáticos e sem peças metálicas externas para os envolvidos com manipulação de explosivos. Em locais de trabalho com piso com lâmina de água, é obrigatório o uso de calçados impermeáveis, não sendo necessário ou que sejam antiestáticos. Acesso aos estabelecimentos. Os estabelecimentos que trabalham com explosivos devem ter um serviço permanente de portaria com um trabalhador treinado na prevenção de acidentes. Destruição de resíduos. As organizações devem implementar um sistema de coleta seletiva de lixo em todas as áreas de trabalho e adotar procedimentos seguros para descartar materiais e produtos impróprios. A destruição de produtos explosivos deve seguir as normas da Diretoria da Fiscalização de Produto Controlado do Exército Brasileiro, com procedimentos coordenados pelo responsável técnico e treinamento específico para os trabalhadores envolvidos nas atividades de coleta e destruição dos resíduos que devem receber treinamento específico. Higiene e conforto no trabalho. As organizações devem garantir a higiene e conforto no ambiente de trabalho para seus funcionários. Treinamento de trabalhadores. As organizações devem oferecer treinamento permanente aos seus trabalhadores com um programa e cronograma específico elaborado pela SESMT, quando houver. O treinamento deve incluir informações sobre os riscos decorrentes das atividades produtivas, medidas de prevenção, PGR, plano de emergência e combate a incêndio e explosão, procedimentos operacionais e a correta utilização e manutenção dos equipamentos de proteção individual. Acidente de trabalho. Em caso de acidente de trabalho envolvendo materiais explosivos, é necessário comunicar os sindicatos da categoria profissional e econômica e a unidade descentralizada
da inspeção do trabalho, realizando o prazo legal de até 2 dias úteis. E assim finalizo a minha parte. Muito obrigada. Olá, meu nome é Carolina Nogueira e eu vou falar sobre o controle de qualidade, comercialização, disposição final e o anexo 2, que fala sobre tabelas de quantidade e distância. Bom, o controle de qualidade as organizações devem dispor de documentos que atestem a qualidade das matérias-primas utilizadas, e esses documentos devem ser mantidos por meio físico ou eletrônico por um período mínimo de 2 anos e mantidos à disposição da inspeção do trabalho. Para efeitos desse anexo, considera 2 itens: o item de produtos de uso restrito e o de uso permitido. O de uso restrito ele consiste basicamente nos fogos de artifícios ou outros artifícios pirotécnicos, conforme estabelecido pela Diretoria da Fiscalização de Produtos Controlados do Exército, e o de uso permitido não são definidos, como uso restrito pela legislação do Exército Brasileiro, mas na sua comercialização de produtos de uso restrito também poderão ser comercializados produtos de uso permitido. Os seus depósitos locais de comercialização são expressamente vedadas as atividades de montagem, fabricação, teste, montagem e desmontagem de fogos de artifício e outros artifícios pirotécnicos em locais não autorizados. As organizações autorizadas podem fazer montagem, desmontagem e testes e fabricação apenas em locais permitidos. Seu sistema de proteção é pela quantidade máxima de produtos ou artifícios pirotécnicos permitida em um local de comercialização de uso permitido, que deve atender às normas expedidas pelo órgão estadual ou municipal competente. E a quantidade de máxima de fogos de artifício e outros artifícios pirotécnicos no local de comercialização de produtos de uso restrito deve atender ao disposto normativo dispositivo da Diretoria de Fiscalização de Produto Controlado do Exército Brasileiro. Em suas vendas, o uso permitido deve estar localizado de modo a atender ao disposto normativo, e o de uso permitido, ele deve ficar exposto em locais distintos dos líquidos inflamáveis, substâncias oxidantes, corrosivas e outras de risco similares, sendo vedada a sua disposição em móveis fechados. E todas essas substâncias mencionadas devem ser adequadamente identificadas. Bom, as embalagens e sinalização de advertência. É expressamente viável que os fogos de artifício ou artifícios pirotécnicos sejam mantidos nas suas embalagens originais. E a sinalização de advertência é em seu local de venda, no seu local de comércio, ser proibido ter placas para não fumar, não acender isqueiro ou qualquer outra coisa que cause chamas. As disposições finais da matérias-primas. É vedada a fabricação de fogos de artifícios e outros artifícios pirotécnicos com matérias-primas, proibido pela legislação da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. E também as organizações não poderão utilizar mão de obra de menores de 18 anos, tanto na fabricação, nos testes, montagem, desmontagem, transporte e etc. E as realizações dos testes de materiais ou produtos deverão ser feitos por profissionais altamente qualificados. O anexo 2, ele fala da quantidade de distância, que a distribuição de classe não visa apenas estabelecer a distância mínima permitida entre depósitos edifícios habitados, rodovias e ferrovias. As distâncias e quantidades previstas nas tabelas buscam assegurar a proteção pessoal e material nas vizinhanças dos
depósitos e mitigar os danos causados por um possível acidente. E para depósitos ou oficinas barricados ou entrincheirados, as distâncias previstas podem ser reduzidas à metade, tudo dependendo da vistoria do local. Bom, aqui tem a tabela 1 e a tabela 2, mas a 1 fala de pequeno porte, que vai de 0 a 450 quilogramas, e a distância entre edifícios habilitados, ferrovias, rodovias e entre depósitos ou oficinas é expressamente tabelado, tanto na tabela 2, que vai de 0 a 20, que são as distâncias mínimas também, entre edifícios habilitados, ferrovias, rodovias e entre depósitos ou oficinas. Bom dia, desculpa. Bom dia, meu nome é Maria Victória e eu vim apresentar o anexo 3, que são os objetivos e os grupos de incompatibilidade do armazenamento e transporte dos explosivos. O anexo 3 da norma regulamentadora é um documento que faz parte da legislação trabalhista brasileira e estabelece os grupos de incompatibilidade para o armazenamento e o transporte de explosivos. É uma das principais regulamentações de segurança no manuseio de explosivos no país, e ele divide os explosivos em grupos de acordo com suas características químicas e físicas e define quais são compatíveis entre si e quais não, para que eles não reajam entre si, de modo para não haver problemas, não colocar as pessoas em risco. Essa norma tem como objetivo garantir a segurança e a integridade física das pessoas envolvidas no manuseio e no transporte dos explosivos, como acabei de falar, e além de prevenir acidentes que possam ocorrer durante o processo de armazenamento e transporte. Os grupos de incompatibilidade são os grupos que a norma divide os compostos através de suas características químicas e físicas. E essa classificação é de extrema importância porque existem explosivos. Os explosivos são extremamente instáveis, então eles podem reagir violentamente quando em contato com outros materiais, como, por exemplo, água, óleos, ácidos, entre outros, até outros explosivos. Por isso é importante que sejam armazenados com extremo cuidado para que não haja esse contato, e o que evita acidentes e explosões. É importante lembrar também que a NR 19 é uma norma regulamentadora obrigatória e sua não observância pode resultar em muitas sanções legais, além de colocar em risco a segurança das pessoas e dos patrimônios, obviamente. Vamos falar um pouquinho dos grupos de incompatibilidade. Os grupos de incompatibilidade são a classificação dos explosivos em grupos que possuem características físicas e químicas similares. E assim podem ser armazenados e transportados juntos sem risco de reações violentas ou explosões. Os materiais são separados em grupos para o uso de embalagens e recipientes apropriados e a manipulação cuidadosa durante o carregamento e o descarregamento desses explosivos. Cada grupo possui suas normas e procedimentos para o armazenamento e transporte, a fim de garantir a segurança e evitar acidentes. Como eu anteriormente citado, a NR 19 estabelece que os explosivos de grupos diferentes devem ser armazenados e transportados separadamente, para evitar as reações químicas e possíveis explosões, como eu também citei. Os explosivos são produtos extremamente perigosos e de extrema importância seguir isso ao pé da letra, porque os explosivos são grupos extremamente perigosos que apresentam elevados riscos tanto para as pessoas ao redor quanto para o meio ambiente. Então, é extremamente importante que eles não sejam manuseados de forma errada, nem armazenados de forma errada, porque pode causar um grande estrago. E o objetivo da NR19 é minimizar esses riscos.
estabelecendo as precauções que eu citei. E eles são separados, como eu citei também, através das características físicas e químicas. Também são usados grupos, desculpa, são usados tipos de embalagem e recipiente apropriados para cada um dos explosivos. Apenas para ter noção de como é extremamente importante que eles não sejam colocados em contato com outros tipos de elementos para que não haja uma reação violenta entre si. E por isso, daí vem os grupos de incompatibilidade que eu citei. Logo, a classificação desses grupos para o armazenamento e transporte é essencial para prevenir os acidentes e garantir a segurança tanto dos trabalhadores envolvidos quanto do nosso meio ambiente. E é isto.